O nosso site chama-se Educação em Transe porque esses 12 anos que eu vou ficar na USP é um período em que a gente pôde mapear todo o tensionamento que ocorre no nível da escola, que ocorre no nível da formação de professores. E todo o meu trabalho de pesquisa levou para a necessidade de repensar a formação de professores, e é disso que se trata a educação em transe. É a gente ter coragem de enfrentar essa formação que existe e que não tem contribuído essa formação para melhorar, para harmonizar, distender esse tensionamento que é ter que ir trabalhar numa escola pública no Brasil, né? Então, esse site, ele organiza o foco central de todas as pesquisas do livro que a gente está lançando, do filme que a gente deixou no YouTube. Ele reúne os esforços que a gente tem feito de pesquisa para enfrentar aquilo que eu acho que é o mais importante hoje. Quando é que a gente vai mudar a formação de professores no Brasil e acabar com esta política de formação que não valoriza o professor enquanto um intelectual e que quer que esse professor seja apenas um técnico? E é um técnico que, de preferência, tem o espírito de um algoritmo, porque ele não pode nem se envolver com o aluno, né? Do jeito que ele tem sido formado. Se ele se envolver com o aluno, ele já não é um professor que interessa. Então, o foco aqui desses trabalhos é no sentido da gente ter coragem de falar, olha, formar professor do jeito que o Brasil vem formando há 25 anos resultou numa porcaria, numa frustração e num tensionamento muito grande, porque a educação não é do jeito que a gente gostaria que fosse. Eu não estou falando só de mim, eu estou falando dos estudantes da universidade, das universidades, eu estou falando dos pais de alunos que vão para a escola muito insatisfeitos com as condições da escola, eu estou falando de professores que estão trabalhando em péssimas condições. Não é só condições materiais, é condições emocionais, o reconhecimento do professor, enfim, a valorização do professor, né? É uma página importante que saiu do trabalho de pesquisa da formação inicial de professores, do meu trabalho no Departamento de Geografia. A educação no Brasil está em transe. E se nós não resolvermos esse transe, a gente não vai conseguir mudar esse país. Toda essa elite que existe no Brasil, que diz que tem que mudar o país e melhorar a educação, eu posso responder o seguinte: nós temos que melhorar a educação para acreditar que seja possível mesmo mudar esse país. E o professor, eu quero ler uma coisa que eu escrevi e que está no livro que nós estamos publicando, e que é a ideia central desse trabalho, desse site. A gente quer instaurar um debate no Brasil sobre a formação de professores. Que professores nós queremos que deem aulas para os nossos filhos? Que professores que nós queremos que lidem com as crianças e com os adolescentes, principalmente os adolescentes? E eu gostaria de afirmar aqui uma coisa que está escrita no livro que a gente está lançando, que é o seguinte: a formação de professores não é possível como técnica, mas como interação humana mediada pela intencionalidade e reciprocidade, pela construção de significados e pela transcendência do conhecimento para a vida. Ou seja, o professor tem que ser um ser humanizado, um ser capaz de pensar teoricamente e buscar nas ferramentas teóricas os elementos para os quais ele vai decidir como vai resolver os problemas de aprendizagem dos seus alunos. Então, se a gente não partir para buscar esse ideal, não vai adiantar fazer nada nas políticas públicas. Nós temos que mudar a formação de professores no nosso país. O que está sendo feito para formar professores não serve. Não dá um bom resultado. E é o professor pela autonomia, é o professor capaz de resolver o problema na sala de aula. É disso que se trata. E acabar com esse transe. A educação ficará em transe enquanto o professor nos for livre, totalmente autônomo e que seja formado para ir buscar a melhor teoria, a melhor metodologia para lidar com aqueles alunos que ele tem naquele ano. Com autonomia, tá, gente? E pode ensinar aí o que quiser.
Porque as crianças só vão aprender se o professor realmente acreditar no que ele está ensinando. É isso, tá? Yeah!